8 funcionários da Vale são presos em operação do Ministério Público de Minas Gerais, que apura a responsabilidade pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Ministério Público Federal defende que acusados pela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria sejam julgados pelo Tribunal do Júri. O parecer do Ministério Público Federal foi encaminhado nesta quinta ao ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Informalidade. Segundo o IBGE, no Brasil tem mais gente trabalhando por conta própria do que empregados com carteira assinada. Em 2018, o Brasil tinha 35 milhões de pessoas no mercado informal, o que inclui as que trabalham por conta própria ou sem carteira de trabalho. Inclusão. Pessoas com deficiência auditiva conhecem o Supremo Tribunal Federal. Visitação guiada contou com intérpretes da língua brasileira de sinais. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público de Minas Gerais, com apoio das polícias civil e militar, deflagrou na manhã de hoje operação para cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária, com o objetivo de apurar a responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. 8 funcionários da Vale foram presos. Quem traz todos os detalhes desta operação para a gente é a repórter Evne Araújo, com quem nós conversamos agora ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, de acordo com o Ministério Público de Minas, eles estavam diretamente envolvidos com a segurança e a estabilidade da barragem que se rompeu. Pela decisão da Justiça, todos vão ficar detidos por pelo menos 30 dias. Neste período, vão prestar depoimento. A tragédia de Brumadinho deixou 166 mortos e 147 desaparecidos. Em nota, a Vale disse que está colaborando com as autoridades e vai continuar contribuindo com as investigações. Voltamos ao estúdio. Em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal defende que os acusados pela tragédia da Boate Kiss sejam julgados pelo Tribunal do Júri. O incêndio na boate deixou 242 mortos na cidade gaúcha de Santa Maria em 2013. O parecer foi encaminhado ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. O Ministério Público Federal contesta a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que o caso não deve ser julgado pelo Tribunal do Júri. Segundo o MPF, no incêndio na Boate Kiss há indícios do cometimento de crimes dolosos contra a vida e, por isso, os acusados pela tragédia devem ser submetidos ao júri popular. Ainda não houve julgamento porque não está definida se a competência para julgar o caso é de um júri ou de um juiz da vara criminal. O Conselho Nacional de Justiça intimou 2 juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a prestar informações sobre a decisão de decretar prisões preventivas sem antes determinar a realização de audiência de custódia para ouvir os acusados. O presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, deu um prazo de 15 dias para os juízes se explicarem sobre o ocorrido. Não realizar a audiência de custódia com o cidadão que é preso no país descumpre resolução do Conselho Nacional de Justiça. E em 2 decisões de 2015, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade das audiências de custódia. Naquele ano, o plenário da Suprema Corte determinou que juízes e tribunais de justiça dos estados realizassem audiências de custódia dentro de 90 dias. E em sessão plenária nesta quinta-feira, o ministro do STF, Celso de Mello, iniciou o voto sobre a omissão do Congresso Nacional em criminalizar a homofobia. O STF julga 2 ações, uma do PPS, Partido Popular Socialista, e outra da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT. O decano não concluiu o voto e na próxima semana o tema volta ao plenário do Supremo. Tema complexo e delicado. Assim definiu o ministro Celso de Mello no início da sessão que discute a criminalização da homofobia e transfobia no país. O voto do decano é longo. São cerca de 130 páginas divididas em 18 pontos. Defendeu os direitos da população LGBTI e afirmou que essas pessoas sofrem discriminações diariamente. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa.
para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. O ministro disse ainda que ninguém deve sofrer restrições por orientação sexual ou em razão da identidade de gênero. Criticou o que chamou de inércia do Congresso Nacional, que nos últimos 30 anos da promulgação da Constituição não editou lei penal que criminalize atos sobre esse assunto. Pois não se pode ignorar que, lamentavelmente, essas pessoas são vítimas de continuadas violações de seus direitos e de inaceitável tratamento preconceituoso, discriminatório e excludente, seja no meio social em que vivem, seja, muitas vezes, em razão de inadmissíveis comportamentos assumidos pelo próprio aparelho de Estado ou por seus agentes. Durante a sessão, o ministro também rejeitou a possibilidade do STF tipificar o crime de homotransfobia, cabendo a discussão aos parlamentares. Ele também negou, por falta de lei prévia, o pedido do Estado indenizar vítimas enquanto a conduta não for criminalizada pelo Congresso. A cobertura completa desse julgamento na sessão da quarta e da quinta-feira você acompanha no programa Plenárias, neste fim de semana, com reprise durante toda a semana até a próxima sessão, na quarta-feira que vem. E por decisão da Justiça Gaúcha, a Receita Estadual deverá cadastrar uma empresa de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, em endereço residencial. O pedido tinha sido negado pelo Estado e a empresa entrou com um mandado de segurança, afirmando que o Estado desconsiderou o fato de que a empresa trabalha com licitações e que as compras e vendas ocorrem de modo eletrônico, sendo irrelevante o local onde exerce a atividade. A empresa Tuila Fontana ME ingressou com pedido de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes e Tributos Estaduais para estabelecimento situado em residência particular. O pedido foi negado pela 8ª Delegacia da Receita Estadual e por 2 auditores fiscais. A impetrante, então, ingressou com mandado de segurança. A Secretaria da Fazenda alegou que o endereço indicado ao solicitar a inscrição estadual não seria compatível com as atividades a serem exercidas pela empresa. No juízo do primeiro grau, foi concedida a liminar determinando que fosse concedida a inscrição do estabelecimento, mas o Estado recorreu da decisão. No Tribunal de Justiça, a relatora do processo manteve a decisão do primeiro grau e ressaltou que não há qualquer previsão na legislação que impeça a atividade empresarial de acontecer na própria residência dos empresários. Firmando o entendimento do que o fisco deve conceder essa inscrição, embora o endereço da pessoa jurídica seja residencial, há notícias de que há uma peça destacada para as operações da empresa, embora a empresa trabalhe com utensílios, não é, e acessórios eletrônicos, ela trabalha e muito via meio eletrônico, com licitações, razão pela qual, em princípio, não há óbice, mesmo porque, e é isso que alicerça, esse fator que alicerça a nossa decisão, não há proibição legal. A desembargadora ressaltou que a decisão não impede a fiscalização. O que nós colocamos na nossa decisão é que conceda a inscrição e, evidentemente, o fisco, nas suas atribuições, dever de fiscalizar, se tiver qualquer dificuldade, noticie e administrativamente ele, né, por fato novo, tem a condição de cancelar o registro. E a seguir, mercado informal. A maioria das pessoas no Brasil trabalha por conta própria, sem carteira assinada. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 60% da população do planeta está nessa situação. O estado do Paraná conseguiu autorização para continuar obras da faixa de infraestrutura no litoral. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Paraná acionou a Justiça alegando ter encontrado irregularidades nos estudos ambientais do projeto da faixa de infraestrutura, uma rodovia de aproximadamente 20 quilômetros no município de Pontal do Paraná. Movimentos ambientalistas têm criticado a obra, alegando que há uma ameaça à área remanescente de Mata Atlântica existente na região.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu liminar que suspendeu a licença para a construção, mas o governo do estado e o Instituto Ambiental do Paraná recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. No recurso foi destacado que a paralisação da obra representa grave lesão à ordem econômica e à economia pública, porque o estado já investiu grandes valores, como, por exemplo, um estudo de impacto ambiental de mais de R$1 milhão, que, caso o projeto não seja retomado, pode precisar ser refeito. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, acatou o recurso. Para ele, aceitar o pedido de contracautela depende, entre outros quesitos, da comprovação de risco de grave lesão à ordem ou à economia pública. E, neste caso, manter a decisão do TRF4 poderia causar danos às finanças do Estado. O ministro lembrou ainda que a obra é em uma região portuária com intenso tráfego de caminhões e que é preciso aumentar a capacidade de escoamento de mercadorias, já que a questão também afeta o desenvolvimento da economia nacional. O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos de João Pessoa, na Paraíba, começou a realizar as primeiras reuniões de conciliação fazendária. A intenção é desafogar as varas de fazenda, a área de maior volume processual, além de atender a política judiciária nacional no tratamento adequado de conflitos, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. 6 audiências de conciliação envolvendo ações na área de saúde, movidas contra o município de João Pessoa, marcaram o início dos trabalhos do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Fazenda Pública da capital. De acordo com o coordenador do Sejusc, juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, o município já vinha cumprindo as liminares de urgências concedidas pela Justiça. Aqui se verifica se o medicamento está sendo entregue, por que não foi entregue, se está sendo entregue regularmente, marca-se a data de um procedimento cirúrgico, se necessário for, vamos até o hospital verificar com a diretoria do hospital por que aquele procedimento cirúrgico ainda não foi realizado, enfim. São as autoridades do Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as equipes das secretarias de saúde do município e do estado, sentando à mesa, uma mesa redonda, para se tentar resolver essas questões de saúde. O juiz Antônio Carneiro acrescentou ainda que a próxima ação do NUPEMEC será instalar o Sejusc Fazendário na comarca de Campina Grande, que vai atender toda a região. A juíza titular da primeira vara da Fazenda da capital, Flávia Lins Cavalcante, prestigiou a audiência inaugural do Sejusc Fazendário. Com um centro específico de conciliação, com profissionais habilitados e com toda a estrutura, fica mais fácil e possibilita um maior número de composições. Também presente no local, a farmacêutica e representante da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, Rênia Glauciene Souza, ressaltou a importância do órgão de conciliação, observando se tratar de um instrumento do Poder Judiciário que vai viabilizar a conciliação das demandas judiciais impetradas contra o município. Que possa favorecer a questão tanto da judicialização, da finalização de uma judicialização, como o acesso daqueles usuários e o seu direito. Um dos processos tratados durante as audiências de conciliação foi o caso de uma senhora que não tem condições de se alimentar naturalmente e necessita de alimentação enteral. Ela foi representada pelo seu filho, que atua como seu curador. Quando chegou aqui, foi rápido. A gente recebeu, está recebendo já faz 4 meses, e eles vão passar agora um período de 3 meses para realmente ser definitivo. Relatório da Organização Internacional do Trabalho mostra que no ano passado, mais de 60% da população mundial trabalhava na informalidade. Aqui no Brasil, o número também é alto. São mais de 30 milhões de trabalhadores. Há 6 meses, esta é a rotina do Enubis. Ele é ambulante na área central de Brasília. Veio para cá depois que perdeu o emprego de motoboy. Falta de oportunidade mesmo. Não tem oportunidade, né? O cara acaba caindo para a rua para poder trabalhar com vendas. Enubis faz parte dos trabalhadores informais, aqueles que não têm carteira assinada ou trabalham por conta própria. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 60% da população do planeta está nessa situação. De acordo com o relatório, em 2018 o Brasil tinha 35 milhões de pessoas no mercado informal, o que inclui as que trabalham por conta própria ou sem carteira de trabalho. Com carteira assinada, eram 33 milhões de trabalhadores. No mercado informal, há 5 meses, a Andresa lamenta o fato de não ter acesso a benefícios garantidos aos trabalhadores formais com carteira assinada.
Entre os direitos estão auxílio-doença, férias e pagamento do 13º. É um caso assim que me preocupa, porque eu sei que futuramente, se eu tiver algum problema de saúde, ou até mesmo assim, na velhice e tudo, eu sei que eu não tenho como me aposentar por conta disso. E a gente continua falando sobre o trabalho informal, só que agora aqui em nossos estúdios com um especialista em trabalho, o advogado Mário Paiva, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença aqui conosco nos estúdios da TV Justiça. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Cadu. Doutor, vamos começar com uma definição. Qual a diferença entre trabalho autônomo e informal? Nós estamos passando por grandes transformações no mundo do trabalho. O que acontece? Essas terminologias hoje estão ficando cada vez mais em desuso, formal ou informal. Enfim, é aquela relação de trabalho com carteira assinada, ou seja, é uma relação formal de trabalho. E os demais são informais. Agora, no trabalho informal, não há carteira assinada, nem garantias, nem emissão de nota fiscal. Nós vimos ali, agora no finalzinho da reportagem, a preocupação da moça ambulante, né, com o futuro e tal. Como é que funciona? Essas pessoas não se aposentam? Não têm direito? Quais as garantias? Essa é a nova realidade de trabalho. Ou seja, cada vez mais trabalhos informais, de forma autônoma e que trazem perigo para o trabalhador. A única chance que ele tem de ter uma condição de vida melhor quando vier a não conseguir mais trabalhar é realmente contribuir para o INSS de forma autônoma. Ou seja, isso já existe há muitos anos e a pessoa pode contribuir para a sua aposentadoria. Agora, os informais não têm FGTS, não têm 13º, plano de saúde, dentre outros direitos. Só que essa é a nova realidade do trabalhador. Agora, falta informação também para o trabalhador nessas circunstâncias, digo porque, embora exista essa opção de se pegar o carnê e se pagar o INSS mensalmente, não é o que a maioria das pessoas que estão nessa situação acaba fazendo e ficam mais expostos. Porque elas acabam utilizando esse valor para outros fins. Então, quando você está numa relação de emprego, essa relação, obrigatoriamente, você vai ter que recolher para o FGTS, você vai ter que recolher para o INSS esse direito. Você vai ter que tirar férias, porque você não pode renunciar seu direito às férias. E o informal, ele vai querer trabalhar nas férias. Ele vai querer utilizar esse dinheiro para outras coisas e não vai ser previdente em relação à sua aposentadoria. Então, por isso que é muito difícil a pessoa resguardar aquele valor para uma forma autônoma e contribuir de forma autônoma para o INSS. Então, eu acho que aí que é a pedra de toque da situação da informalidade. Você quer ser informal, você quer ser autônomo, você tem que prever o seu futuro, você tem que garantir o seu futuro e contribuir para o INSS para não ficar na mão e não precisar, no futuro próximo, não ter esse alento de financeiro para lhe sustentar quando você não puder mais conseguir trabalhar. Infelizmente, vimos na reportagem que esse é um fenômeno mundial, né? 60% da população do planeta vive na informalidade. É realmente uma realidade não só que atinge o Brasil e as pessoas precisam se reinventar pela necessidade. Nós estamos passando por uma transformação fantástica em relação às relações de trabalho. Então, o que nós estamos presenciando? Extinção de postos de trabalho, é extinção do posto de trabalho, não é do emprego. Então, o que acontece? Os empregos cada vez ficam mais raros e as pessoas são empurradas para a informalidade com todos os prejuízos que a informalidade traz para aquelas pessoas. Isso envolve também, não se esqueça, a Justiça do Trabalho e outros órgãos. Porque o que acontece? Se você não tem mais relação de trabalho, você não vai à Justiça do Trabalho reclamar ou fazer qualquer outra reclamação em relação aos seus direitos trabalhistas. Então, é uma transformação de fundo que afeta o cerne das relações sociais e de trabalho. Ok, doutor Mário, o assunto realmente rende outros questionamentos, o assunto é amplo, né? Mas o nosso tempo está chegando ao fim. Obrigada pelas informações e pela participação conosco. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E você vai ver no próximo bloco, o programa de inclusão do STF leva alunos com deficiência auditiva a conhecer a história do judiciário. Eu estou achando muito importante conhecer e saber essa história. Prestação jurisdicional rápida e eficaz. Foi com esse objetivo que o Poder Judiciário adotou as audiências de conciliação em todo o país.
Hoje elas fazem parte do dia a dia dos tribunais e ajudam na solução de conflitos. Um a um, os processos são anunciados e as partes envolvidas chamadas para a solução de conflitos. Fernando Salustiano do Bonfim Filho, por favor, comparecer à sala 11. As audiências de conciliação se tornaram rotina no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e têm transformado o Poder Judiciário. Elas ocorrem em vários tribunais e abordam os mais diferentes assuntos, como brigas de vizinhos, acidentes de trânsito, divórcio e pensão alimentícia. As relações de consumo também estão incluídas entre os maiores casos de demanda dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, os CEJUSCs. A Renata, por exemplo, negociou uma dívida junto à Companhia de Água do Distrito Federal e saiu satisfeita. Estava sem água em casa, cortada, né? Aí agora tá tudo certo, eu vou pagar ali embaixo e vai religar a água. Mas não é todo caso que vai para a audiência de conciliação. Processos criminais e assuntos trabalhistas ficam de fora. A partir do momento em que entram nesta sala, as partes envolvidas no processo se dispõem a solucionar o conflito. Aqui elas recebem a orientação de um mediador. Se não houver acordo, o processo segue os trâmites normais. Agora, havendo consenso, o caso é encerrado. O juiz apenas homologa a decisão tomada durante a audiência de conciliação. E as consequências disso vão muito além do tribunal. O papel da conciliação, ao contrário do que as pessoas pensam, não é diminuir o acervo de processos. A gente tem um acervo enorme de processos no país, o Justiça em Números mostra isso, uma média de quase um processo por habitante do país. E isso acontece porque as pessoas perderam a habilidade de resolver os próprios problemas, perderam a habilidade de se comunicar e geram uma expectativa de que o juiz, aquele terceiro estranho, é mais capaz de dar a solução para o caso do que os próprios envolvidos. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, há ainda o canal Conciliar. Nele, qualquer pessoa que tenha algum tipo de problema pode fazer um cadastro e tentar uma solução antes do caso virar uma ação judicial. O que a gente consegue perceber é que, a partir da política pública, as próprias pessoas envolvidas, por exemplo, os litigantes, os grandes litigantes, passam a buscar esse método como preferencial, por uma série de fatores. Um deles é muito prático, economia. Judicializar é muito caro. Números do Judiciário mostram que o Brasil tem hoje aproximadamente 110 milhões de processos em tramitação na Justiça. A conciliação se tornou uma ferramenta importante para a diminuição deste índice e ganha uma data para mostrar à população a importância de solucionar os conflitos. É a Semana Nacional de Conciliação, realizada desde 2006. Na última, feita no fim do ano passado, foram 271 mil audiências. Somados, os acordos chegam a 1 bilhão e 400 milhões de reais. O papel da conciliação, ao contrário do que as pessoas pensam, não é diminuir o acervo de processos. A gente tem um acervo enorme de processos no país, o Justiça em Números mostra isso, uma média de quase um processo por habitante do país. E isso acontece porque as pessoas perderam a habilidade de resolver os próprios problemas, perderam a habilidade de se comunicar. Um programa de inclusão do Supremo Tribunal Federal trouxe hoje um grupo de pessoas com deficiência auditiva para visitar o STF. Com a ajuda de uma intérprete de Libras, a turma conheceu a história do judiciário brasileiro. Nunca as mãos foram tão importantes em uma visita. Em especial neste plenário, nós não temos presença de Deus. Para eles, assim, é uma emoção muito grande, eu consigo ver, e vai ser um despertar muito grande que eles vão dar entre eles para poder vir também conhecer o judiciário brasileiro. Mais de 30 estudantes surdos conheceram o Supremo Tribunal Federal. Passaram pelo tapete vermelho, pelo Salão Nobre, até chegar ao plenário. Eles puderam aprender um pouco mais sobre a história do judiciário. O encontro foi organizado pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. Sem essas oportunidades, dificilmente eles viriam para
conhecer esse espaço. Esta é a primeira visita guiada para pessoas com deficiência auditiva no STF. A ideia é que a partir de agora elas ocorram pelo menos uma vez por semana. Cerimonial e intérpretes da língua brasileira de sinais unidos para transformar a experiência de conhecer a Suprema Corte. Maiara nunca imaginou andar pelos salões do Supremo. Ficou encantada com o que viu e com o que aprendeu. Eu estou achando muito importante conhecer e saber essa história, porque no futuro isso vai significar para minha família, eu vou conseguir explicar para minha família essa emoção que eu estou tendo aqui e esse conhecimento com a presença do intérprete. Então eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Pois é, bacana isso, né, Rafaela? Muito legal. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, um excelente final de semana e até segunda-feira. Aproveite seu fim de semana, mais notícias do Jornal da Justiça, logo mais às 18h30. Tchau, tchau.